sou Ana Ramalho, jornalista, já não sei mais nem há quantos anos. Nasci no Rio de Janeiro, em Botafogo, no dia 3 de janeiro de 1949. Sou filha de classe média alta, meu pai era diplomata, minha mãe foi assistente social quando ninguém tinha faculdade, minha avó materna foi a primeira funcionária pública do Brasil, então eu faço parte de um matriarcado daqueles. Estudei no Colégio Santa Úrsula, que foi um grande colégio, me formou para a vida, fiz jornalismo na PUC e comecei minha vida profissional. Eu fui foca do Repórter Elcio. Nem sei que ano foi isso, a televisão tremia, tinha bombril na antena, a gente não conseguia ver, eu fui trabalhar lá. E era o mais famoso jornal, era o Jornal Nacional da época. E lá eu conheci o apresentador, que também era muito famoso, Gontijo Teodoro. Eu era muito garota e se fosse os tempos de hoje, ele certamente teria sido processado por assédio, que era um tremendo paquerador e não me dava sossego. Mas também nunca levou nada, nunca deu nada, porque eu achava ele um velho, um cara de saco. Mas tinha uma voz divina e era um grande locutor. Naquela época as pessoas eram apenas locutores, não eram como o Bonner, que é um jornalista formado. Mas era o máximo. Enfim, depois eu fiz estágio no Estadão, eu fiz o curso Bloch de jornalismo, foi aí que eu comecei mesmo, que eles selecionavam os melhores para trabalhar lá na Manchete, no Bloch, que era o gigante da época. E eu sempre digo que foi uma casa infernal para trabalhar do ponto de vista humano, porque os Bloch eram muito neuróticos e os chefes todos viviam muito sob tensão, o que tensionava o pessoal das camadas mais baixas como eu. Mas foi um lugar, foi certamente o lugar mais bonito em termos físicos, de beleza, que eu trabalhei. Era um prédio deslumbrante na Rua do Russell, com uma vista para o aterro e um acervo magnífico de arte, esplêndido. Era uma beleza de lugar, mas era um hospício. Mas tive lá grandes chefes e grandes colegas. Eu posso aqui citar Casa Heitor Coni, era COP, o Raimundo Magalhães Júnior, que era Cícero Sandrone, só dá imortal aí. Todos eram COPs, Roberto Mugiati, grandes repórteres como João Luiz Albuquerque, meu saudoso Marco Aurélio Borba, que muito cedo se foi, a Rosa Freire da Guiar, que agora é Furtado, o Wilson Teixeira Soares, Tené Feijó, tanta gente boa que eu nem sei enumerar. Zé Itamar de Freitas, que foi meu primeiro editor na Paz e Filhos, Maurício Azedo, foi meu chefe lá também, enfim, era uma turma muito boa, muito grande, com quem eu muito aprendi. Depois da Manchete eu passei um tempo trabalhando em propaganda, que foi também um momento muito especial da minha vida. E às vezes eu me arrependo de não ter seguido a propaganda, que hoje também vive dias inglórios, mas teve momentos magníficos. Então, eu fui trabalhar na grande agência da época, uma das grandes, que era a JMM Publicidade, que pertencia ao João Assis Medeiros, que era um potiguar arretado e brilhante, que, entre outras coisas, criou o termo ponte aérea. Ele atendia a Real Aerovias, que era uma Gol da época, e ele então criou esse termo ponte aérea para as viagens curtas, Rio-São Paulo, Rio-Brasília e tal. A JMM tinha conta do Banco Nacional, que era o grande banco. E eu então fazia lá parte de assessoria de imprensa de relações públicas. Atendi o banco, atendi aerolíneas argentinas, a Casa Maçom. Foi um tempo muito feliz da minha vida, onde eu fiz grandes amizades que seguem pela vida, como Lula Vieira, que está aí ainda publicitário, brilhante, criativo. Meu querido Valdir, que já se foi, Valdir Siqueira, que está sempre vivo para mim.
meus amigos Gustavo, Deise, Dias Leite, Silvana Gontijo, tanta gente boa. Meu filho nasceu, Cristiano, meu único filho. Então eu senti que o trabalho estava um pouco pesado para mim, porque era horário integral na cidade, eu morava na Barra. Aí meu então marido começou a ponderar, e tal. Aí eu dei uma sorte danada, porque quando eu fui me despedir dos meus amigos nas redações, eu encontrei a Cristina Magalhães, que trabalhava com o Fernando Zerotini e o Carlos Leonardo, na coluna do Suan, na coluna Carlos Suan do Globo, que era, na época, a mais importante coluna, ficava na página 3 do Globo, tinha uma importância, assim, imensa. E aí ela disse, olha, Ana, eu vou sair. Eles ainda nem sabem, mas eu vou deixar a coluna porque eu estou esperando outro filho, eu já tinha um, e não vai dar. Então, por que você não vem me render na minha licença maternidade? E aí você vê se você gostar, e se eles gostarem de você, você fica. E assim foi. Então, no mês de setembro de 1977, eu entrei pela primeira vez na Rua Irineu Marinho como profissional e fui trabalhar com Fernando Zerotini e Carlos Leonardo. E aí começou a minha carreira de colunista. Já lá se vão 40 anos, 41 anos. E é o que eu gosto de fazer e é o que eu sei fazer. Fiquei lá com eles dois, aprendi muito com cada um deles, muito. Cada um me ensinou uma coisa diferente. O Zerlô, Fernando Zerotini, era um apaixonado pela ópera, pela música clássica, grande redator. E era uma figura muito engraçada. Ele era muito espiritual, ele fazia muita baderna. Era um tempo que a redação era barulhenta, tinha vida. Não é essa coisa hoje que é moderníssima e tal, mas que você não tem nem o barulho dos teclados. As pessoas fumavam loucamente, inclusive eu. O nosso cubículo era um fumacê que não tinha tamanho. O Zerlô me ensinou muito a ter esse olhar para o português correto, para o estilo que tem que ter uma coluna. Não é só você despejar a nota. O colunista tem que ter estilo. E ele era um mestre nisso. Carlos Leonardo me ensinou outras coisas. Carlos Leonardo era um apaixonado, como ele mesmo dizia, pelo Caderno B, do qual ele foi editor no Jornal do Brasil durante muitos anos. Ele era um apaixonado pelo cinema, ele era também editor e diretor do Canal 100, que era um documentário, um jornal que tinha todos os cinemas do Rio, e que era o máximo, que a coisa principal era o futebol. Tinha uma música divina, as partidas eram sempre muito bem filmadas, e o Leonan trabalhava com Carlinhos Gemar, que foi outra grande figura do Rio e do Brasil, e era o dono do Canal 100, o Carlos Leonan trabalhava com ele lá também, e era uma pessoa da boemia, dos amigos intelectuais, das rodas do Antônio. Então, Leonan tinha uma outra visão totalmente diferente do Zerlô, e eles se complementavam ali, e eu ficava na liga. E assim ficamos muitos anos. Primeiro saiu o Leonan, depois o Zerlô saiu, e entrou o furacão, que é o Ricardo Boechat, que no meio de tantos mestres que eu tive no jornalismo, talvez seja o maior deles. Ele é um repórter, como eu não conheço, nenhum igual, nenhum. Não tem ninguém que o Boechat, não tem. Ele é o maior repórter que eu já conheci na minha vida. E ele é exigente, neurótico, maluco, mas é um sonho. E é um sonho de editor também, porque ele é uma pessoa que ele sempre tem um olhar para o outro muito generoso. Então, assim foi comigo. Eu estava lá escondidinha, eu era uma pessoa vital naquela engrenagem, mas eles não me davam muita bola, não. O Boechat
me elevou. O Boechat, para início de... Eu acho que eu fui a primeira interina a assinar a coluna. O Fred assinava com os Zósimo, mas assinava de uma outra maneira. Eu fui, dentro do Globo, certamente eu fui. O Boechat, um dia saiu de férias e não me contou nada. Combinou com o Evandro, combinou com o queridíssimo Ivanir Asbeck, que era o nosso diagramador, e o Ivanir, na hora de diagramar a coluna comigo, aí quando nós acabamos, ele disse assim, agora você veja como é que vai ficar a sua assinatura. Eu disse, que assinatura, Ivanir? Ele disse, a assinatura que você agora terá. Então estava lá, Ana Maria Ramalho, interina. Eu quase morri de alegria, de felicidade, e isso é uma coisa que só Boechat faz. Em toda a minha vida de jornalismo, eu jamais conheci uma pessoa tão generosa com os colegas quanto Boechat. E não importa em que patamar ele esteja, ele hoje está no patamar altíssimo, ele permanece sendo uma pessoa, como ser humano e como profissional, nota 1000. Então, acabada a tietagem de Boechat, voltamos a Vaca Fria. Bom, aí Boechat foi ser secretário do Moreira. E isso é uma coisa que eu vou contar, porque é uma coisa que eu acho interessante, principalmente nos dias de hoje. Nós estamos falando de 1985, 7, por aí. Não me lembro bem. O Moreira Franco era muito ligado ao Boechat na época, hoje não são mais. E ele foi eleito governador e chamou o Boechat para ser seu secretário de comunicação. E lá foi o Boechat ser secretário de comunicação. E então foi o Evandro, que era o nosso editor-chefe, diretor de redação do Globo, todo poderoso, grande mestre, me ensinou muito, 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 muito. Ele foi ao Evandro e propôs que eu então assumisse a coluna durante a ausência dele. E o Evandro deu no sonoro não. E o Boechat ficou por conta e discutiu com ele, e ele então saiu com a seguinte desculpa: não podemos queimar a Ana. Ele achava que eu era uma mulher frágil, que eu tinha toda a competência do mundo, mas que eles, os machões da redação, tinham a obrigação de me blindar, para usar o termo de hoje. Acabou que a emenda não saiu a contento, porque ele chamou o Fred Sutter, que estava com o Zósimo, criou um problema com o Zósimo, criou um problema do Boechat com o Zósimo, que eram muito amigos também, trouxe o Fred. O Fred nunca gostou do Globo, o Fred era um JBano, ele era um cara do JB, ele não se adaptou no Globo. O Globo, de uma certa forma, rejeitou o Fred. Ele ficou lá 2 anos, pediu o boné, não esperou nem o Boechat voltar, porque a essas alturas o Boechat também não estava mais aguentando ser poder, ser governo. Já estava sinalizando que queria voltar. E aí o Evandro foi obrigado a me botar de interina enquanto o Boechat não chegava. E aí foi um dos grandes momentos da minha vida, de que nunca vou me esquecer. O Evandro era uma pessoa de muito poucos elogios, de muito poucos sorrisos no ambiente de trabalho, era um chefe duro. Ele saiu do aquário, veio na minha mesa, mandou me levantar da minha cadeira, sentou, pegou meu computador e bateu para mim, assim, memorando, dizendo: quero agradecer você pelo trabalho excepcional que você fez nesse período de ausência do Boechat, entre o Boechat e a saída do Fred e a chegada do Boechat. E quero dizer que eu estou te promovendo de salário, de tudo e tal, por ser um excelente profissional, muito obrigada. Então eu fiquei muito feliz
Mas assim mesmo, o Boechat voltou para o posto dele e eu continuei de interino. E assim fiquei muitos e muitos anos, e numa boa, porque só aprendi e não tinha aquela responsabilidade de ser titular e de passar aquele estresse tremendo, né, que eles passavam. Era complicado ali o negócio, era muita pressão. Mas trabalhando com o Boechat, trabalhando no SUAM, dei vários furos ali com eles. Para eles, inclusive. Para o Boechat, especificamente, eu me lembro que eu dei o furo daquela Georgina Freitas, do INSS, que foi um trambique monumental nos cofres públicos e que a gente hoje, olhando para trás, vê que aquilo tudo já era meio que anunciando tudo isso que está vindo aí, todas essas baixarias que a gente tem visto nessa Lava Jato, nessas prisões, nesses cambalachos desses vagabundos e vigaristas que tomaram conta do país. Essa Georgina dilapidou o INSS. E eu estava lá um dia no meu plantão e um informante meu de fé passou a informação. E era uma cifra tão absurda que um motorista de escavadeira ia receber de indenização do INSS relativo a aposentadorias acumuladas e tal. Eu disse a esse meu informante, eu não posso acreditar nisso, eu preciso de um documento. Aquela época era a época do fax, imagina você. Isso tudo era um estresse, porque era hora de fechamento e tal. Mas ele mandou o documento e eu nunca vou me esquecer que eu fiz a primeira tripa toda da coluna, que era uma nota imensa, toda subdividida. Foi um escândalo, um negócio assim de 400 talheres. E no dia seguinte, na segunda-feira, eu cheguei para trabalhar e o Boechat sempre, ele chegava e dizia assim, que merda de coluna que você fez, hein? Sempre. Aí eu digo, eu hoje te peguei, cara. Eu sempre achei que você fazia isso para fazer guerra de nervo. Hoje eu tenho certeza absoluta. Você não ouviu noticiário nenhum de rádio hoje, não ligou a televisão. Aí ele já ficou meio assim, não, porque eu digo, porque deveria, né, querido? Porque a nota da sua coluna que eu dei é o maior escândalo do país. Está em todas as rádios, Jornal da Globo, está em tudo. E isso não vai parar aqui. Aí ele ficou roxo de ódio. E cadê a chamada de primeira página? Eu digo, eu pedi e não me deram. Não vou aqui cometer indelicadeza. Depois da câmera desligada eu conto de dizer qual foi o profissional que estava no aquário, a quem eu pedi. Não só a chamada, eu recomendei até que fosse mais do que chamada. Pelo escândalo que era, deveria ter sido a manchete do jornal. Mas esse profissional era uma pessoa ligada ao esporte. Estava mais preocupado com o Vasco, o Flamengo, o que for, do que com o noticiário real. Ele era editor executivo do jornal, um dos machos levando. Ele tinha obrigação, mas ele não fez isso. Aí o Boechat quase quebra o Globo de ódio. A notícia foi notícia, claro que foi, um escândalo que até hoje rende, mas não teve destaque devido graças ao cochilo do editor executivo. Isso deu grandes gritarias lá dentro e também me deu a certeza de que o Boechat não lia as colunas que eu escrevia na segunda-feira. Ele já chegava pichando, porque é o estilo dele. Anarquiza para depois enaltecer. Mas está tudo bem, hoje eu entendo perfeitamente isso. E ficamos juntos uns 8 anos. E um dia o Zósimo, que era o sonho de consumo de todo jornalista, era ser um colunista igual ao Zósimo. O Boechat é o grande repórter, foi o grande colunista repórter. O Zósimo foi o grande colunista do charme.
Ele dava notícia e você ficava em dúvida se aquilo era notícia, se era só gozação, o que que era. Ele tinha uma coluna que ninguém tinha igual. Ninguém tinha. Aliás, permanece, ninguém nunca mais fez uma coluna igual ao Zósimo. Ele tinha um tempero e ele tinha também, vamos ser justos, o Fred Sutter, que era uma pessoa de imensas idiosincrasias, com quem eu trabalhei muito também, era uma pessoa de muito senso de humor. A coluna deles, né, que não era só do Zósimo, né, a coluna também era do Fred, e quando eu fui para lá também era minha. Era um congraçamento de... Você tinha que ter o mesmo espírito deles para trabalhar ali. Quem era uma pessoa mais séria, não encaixava. Era abortado espontaneamente do negócio. Então o Zósimo, há muito tempo, o Zósimo vinha, volta e meia, ele me dizia, queria tanto que você fosse Ramalhete, porque eu tenho esse apelido que eu acho uma gracinha de Ramalhete, que ramalho é um nome pesado, né? É do meu ex-marido, e ficou para mim. Mas o Ramalhete é uma invenção dos Zósimo. Ele que começou a me chamar de Ramalhete. Aí todo mundo me chama de Ramalhete. Esse Ramalhete, queria tanto que você viesse trabalhar com a gente, queria muito. Eu dizia, Zósimo, imagina e tal, lá habituada no Globo. O Globo era... Eu me sentia segura dentro do Globo. O Globo era minha casa. Eu perdi meu pai muito cedo. Então eu olhava para o Evandro, assim, Evandro era meu pai. Tinha aquela autoridade, aquele negócio, eu morria de medo dele. Tinha Cabana, que todo mundo morria de medo, menos eu. Botava uma cara que medo saía e tal. Então aquilo ali, para mim, o Globo, era a continuação da minha casa. Era muito difícil para mim pensar em sair dali. Mas aí Boechat andava também numa época, enchendo muito saco, eu andei tendo uns estresses com ele, perigosos. E num desses dias que eu estava mais atacada com ele, o Zósimo me liga. Porque o Fred fazia muita pressão para eu ir. O Fred queria muito que eu fosse. O Zósimo e o Fred estavam de saco cheio de trabalhar domingo. Que realmente trabalhar domingo, naquela época, era um porre. Hoje em dia, você resolve de casa. Ninguém precisa sair para ir para a redação. A gente tinha que sair para ir para a redação. Tinha que catar notícia, lidar com os fotógrafos, ter material fotográfico, quer dizer, tinha que ter tido uma festa, alguma coisa. Era uma coisa muito chata. Fora que cortava o babado de todo final de semana. Você não podia sair para tomar um chopp, não podia almoçar na casa do seu amigo, não podia sábado cair na gandaia. Naquela época a gente caía. Graças a Deus eu caí em todas as gandaias da vida. Enfim, os olhos disse, será que a gente pode jantar? E fora isso, o Zósimo era um homem bonitíssimo, charmosíssimo, educadíssimo. Eu digo, claro, alguma mulher na vida já disse não para você. É claro que nós vamos jantar. Ah, então vamos jantar no Ipo, no Hipopótamos, eu, você e o Fred. Aí ele me disse, ô Ramalhete, é o seguinte, eu quero muito que você vá. Eu vou te pagar mais 50% em cima do que eu ganhava para você trabalhar apenas aos domingos. Eu digo, Zósimo, não é possível. Ele disse, não, eu não estou bêbado. Como você vê, eu não bebi nada. Já falei com o doutor Brito, esse assunto está resolvido, é só você dizer que vai. Eu digo, Zósimo, eu não posso trabalhar só domingo. Ele, não, a ideia é essa, porque trabalhar domingo é tão insuportável que você merece. Eu digo, bom, então vamos fazer o seguinte, claro que eu vou aceitar o seu convite, mas eu vou te dizer uma coisa, então eu vou trabalhar na quinta. Porque eu não posso ficar, eu não me sinto bem. Eu vou ajudar vocês no pescoção. Sexta eu não vou, mas já na quinta eu vou. Ah, então tá ótimo. Ih, que beleza, Ramalhetinha. Eu sabia que você ia dar certo. E aí, quando é que você começa? Eu digo, não, agora você vai me dar um tempo que eu tenho que soltar essa bomba pro Boechat. Não vai ser fácil. Vocês têm ideia de que você pode se indispor com ele por causa disso? Ah, eu
tem, mas não tem importância e tal, é do jogo, ele sabe que é do jogo e tal, é bom para você. Eu saí de lá, eu morava na Barra, eu peguei o carro, naquela época a gente dirigia, bebida e tudo, era uma maravilha. Eu cheguei na Barra, eu nem dormi, eu fiquei tão nervosa com aquilo, porque ninguém recebia uma proposta dessas, ninguém recebia. Você trabalhar com o seu sonho de consumo, num outro jornal, que eu também era um desafio para mim interessante, porque eu sempre tinha sido do Globo. Eu era móveis e utensílios do Globo. Aí eu nem dormi. Eu me lembro que eu, sei lá, tipo 6h30, 7 horas da manhã, eu liguei para o meu ex-marido, o Ricardo, que sempre foi meu conselheiro nessas horas, e tomou um susto de Ricardo. E já estava casado até, eu nem pensei na hora que eu fiz, uma indelicadeza. Ricardo, eu preciso falar com você, te contar uma história. Eu contei a história. Ele disse, Ana, qual é a dúvida? Tem dúvida, cara. Como é que você vai negar uma proposta dessas? Vai fundo. Mas o Boechat vai ter que entender. E Evandro vai ter que entender. Mas não foi bem assim. Cheguei lá na sexta-feira, cedo. O Boechat chegou e disse, olha, eu preciso conversar com você. Acho que foi a conversa mais difícil que eu tive na minha vida. Das mais difíceis. Eu digo, Boi, aconteceu isso. Ele, como? Essa proposta não tem nem como cobrir. E foi, falou para o Evandro. Eu sei que acabou, falou a cabeça ainda. Evandro também ficou tão aborrecido que não liberou meu fundo de garantia. Ele viu o aborrecimento das pessoas nessa hora, não custava ele liberar isso. Acabando pediu, ele não liberou. Mas eu também não guardo mágoa, não. Não foi só a grana. Claro que o dinheiro foi muito importante, porque eu era separada, tinha meu único filho, sempre dei um duro danado, eu nunca tive moleza na vida, nunca. Mas também era um desafio, também era a importância de trabalhar com os Zósimo, tinha muita coisa ali envolvida. Cumpri lá um aviso prévio e me separei do Boechat com muita tristeza, mas com muita alegria. Foi um encontro do Zósimo e do Fred. E no fim salvaram-se todos, porque Boechat é meu irmão até hoje e acabou compreendendo. E ele tinha a Ângela Rego Monteiro, que eu sugeri a Ângela, que a Ângela é uma super profissional, que a gente tinha problema lá com uma terceira pessoa. Então eu também não estava deixando o Boechat desvanecido, não estava fazendo uma sacanagem com ele, né? Foi uma coisa profissional. Mas é uma coisa que até hoje, quando eu conto, até porque o período de alegria lá no Zósimo foi muito breve. Porque o Zósimo, que era esse ser encantador, essa pessoa brilhante, até hoje um marco, é um exemplo para todos nós de profissional, ele era também uma pessoa muito desestruturada pessoalmente. Ele tinha problemas muito graves de alcoolismo, de depressão. E isso acabava se refletindo no nosso trabalho de equipe. Porque acabou que eu ia muito mais do que o tal domingo e a tal quinta. E eu, então, me sentia obrigada a ir dar um apoio ao Fred. Porque o Fred não podia ficar lá sozinho, né? Com a Marli, que a Marli secretariava. O Fred não se dava com a Marli, então o negócio era complicado. E aí, o Zósimo, um belo dia, nas vésperas do Corpus Christi, Emerval entrou, Emília, não sei o que, estava um buchicho, já estava começando um buchicho, cadê o Zósimo? A gente está ouvindo falar que o Zósimo está na Clínica São Vicente, fechando contrato com o Globo. Vocês sabem de alguma coisa, ninguém sabia de nada. E eu, no dia seguinte, ia para Itaipava passar o final de semana de Corpus Christi, para voltar no domingo para trabalhar, fechar a coluna. Nós fomos
eu e minha irmã, ao Horto de Itaipava. E quando a gente está passando do Horto de Itaipava, vê a Vejinha, a Vejinha Rio, que a capa era o Zósimo. E a manchete é o seguinte: Zósimo muda-se para o Globo. E lindo fazer aqueles belos olhos azuis anunciando sua mudança para o Globo. Aí eu, obviamente, comprei a revista e, em estado de choque, li, pelo que entendi logo, que nem eu, nem Fred, nem Marli fazíamos parte daquele pacote. Ele simplesmente resolveu a vida dele e largou o passivo dele para trás, a turma dele para trás. O que era uma coisa, na época, rara. Qualquer pessoa que fizesse uma negociação dessa tentava levar seu pessoalzinho, né? Aí eu liguei para o Fred, que sempre tinha umas atitudes nessas horas esquisitas, estranhas. O Fred era uma pessoa estranha, coitado, Deus o tem. E eu disse: Fred, você tem que ligar para o Merval. Você tem que falar. O Merval, na época, era o editor. Eu não. Eu disse: como não, cara? Você é o editor interino? Liga você. Aí eu liguei para o Merval. Eu tinha sido meu chefe no Globo. Eu falei: Merval, escuta, essa história é tudo certo, é tudo certo. Eu disse: não, eu só estou te ligando, seguinte, vamos ser rápidos, que hoje é domingo, eu não quero encher o saco de ninguém. Eu desço ou não desço para fazer coluna? Disse: não desce. Quando ele disse não desce, eu já senti a pressão. Liguei para o Fred e digo: olha, companheiro, seguinte, não é para descer. O que quer dizer que não temos mais coluna. E é chato você falar de uma pessoa que já não está mais aqui, mas enfim, o Fred cochilou nessa história, o Jornal Brasil não queria o Fred, mas ele também não brigou nem um pouco por isso. E aí chamaram Danusa, que nunca tinha feito coluna, mas que se revelou uma excelente colunista, tão charmosa quanto ela é como pessoa, como mulher, uma figura extraordinária que eu amo muito. Mas foi uma coisa totalmente inesperada. E nós dois ficamos com a brocha na mão. E a essa altura da vida, eu sempre fui muito ligada aos meus editores, né? Posto que a coluna não era minha, eu era parte dela, eu estava muito ali grudada no Fred. E eu estava vendo que ele estava parado e tal, até que o Paulo César Ferreira, que é uma pessoa também grande amigo, figura extraordinária, merece todo o meu carinho e respeito, ligou para o Fred. Ele, Paulo César, é que resolveu a história. Eu liguei para o Ari Carvalho e você vai conversar amanhã com o Ari Carvalho. E aí o Fred foi, então nós fomos trabalhar no dia. E eu sempre como apêndice do Fred. Tanto que eu comentei há pouco com você que eu nem conhecia como é o nome dele? Miranda Jordão, que foi chefe lá há muito tempo e tal. Mas aí eu tinha uma coluna também, minha, que chamava Balaio, que era uma coluna social, um caderno dele, e fazia todo dia coluna com o Fred. E lá ficamos assim 10 anos. Até que o Miranda se cansou do Fred e resolveu mandar a gente embora. E aí eu fiquei então um tempo, eu resolvi que o Fred queria, porque queria que eu fosse para o Jornal do Comércio com ele. E aí foi que eu pensei, de que agora está na hora de eu separar o meu caminho dele, porque não é por aí. Eu tenho um nome, eu existo, né? Eu sou uma pessoa, um profissional. Eu digo: Fred, você vai me desculpar, eu vou ter um ano sabático. Vou fazer assessoria de imprensa e arranjei os clientes de assessoria de imprensa. Aliás, quero dizer que eu tenho o maior respeito para assessor de imprensa, porque eu odiei ser assessor de imprensa. Odiei. Uma experiência que eu não gostei de ter.
O cliente sempre acha que ele é a pessoa mais importante do universo. Enfim, não gostei. Mas eu fiz, cumpri, fiquei aquele ano em casa. Foi bom. Foi bom. Um ano para refletir. E aí, Boechat, um belo dia, me disse, olha, eu não estou suportando mais ver você nessa função de assessora de imprensa. Você não nasceu para isso. Ele, a essas alturas, era editor-chefe do Jornal do Brasil. Você vem para cá trabalhar comigo na coluna. Eu digo, ótimo, com você eu vou. Com você, com o Boechat, eu vou até a merda, se ele me chamar. Onde ele quiser, eu vou. Eu digo, ótimo, então estou voltando. Qual não é a minha surpresa quando me liga Márcia Peltier, com quem eu me dava socialmente, né? Era uma figura que badalava aí pelo society. Essa é a Ana, estou muito contente que você veio trabalhar comigo no Jornal do Brasil. Eu disse, eu? Eu digo, não, você deve ter enganado. Eu vou trabalhar com o Boechat. Vamos reeditar a nossa... Assim, não, o Boechat me disse que você vai ficar comigo. Eu não queria matar o Boechat, mas ele tinha lá as razões dele, né? E aí eu fui então assessorar a Márcia Peltier, que é um amor de moça, muito linda, muito bonita, mas que não entendia nada de coluna, e então eu fui ajudá-la. Tinha também conosco a Márcia Bahia, que é uma ótima profissional. E um belo dia eu meio que me cansei e tinha um projeto no Jornal do Brasil que era o JB Barra. Eu toda a vida morei muitos e muitos anos na Barra, sou uma pioneira da Barra. Fui para lá quando nem duplicada a Avenida Luciana Betibaé. Meu filho é um barrense de coração. Eu disse, eu vou mexer meus paus para ir para esse projeto. Aí o André Tanuri, que é um jovem empreendedor, sobrinho de Nelson Tanuri, era quem tocava o Jornal do Brasil Barra. Ele vibrou com a minha ideia. Então houve um momento que se eu morresse, não saía JB Barra no dia seguinte, porque tinha a redação que cuidava do noticiário básico ali da região. Mas o resto do caderno, que tinha 8, 10 páginas, era ocupado por colunas minhas, ou com meu nome, ou invenção minha. Eu tinha coluna de fé de ver, eu tinha coluna de etiqueta, eu tinha coluna de decoração, eu tinha coluna de tudo. E montei minha equipe lá e vivi feliz lá muito tempo, até o dia que a Mauri Mello ressurgiu numa das suas reaparições, chegou lá no Jornal do Brasil, geralzão, onde estava Fred Sutter fazendo coluna, e disse, não, Ana, eu sinto muito nesse lugar, não é na Barra. Você vai voltar. Aí eu fazia as crônicas, caderno B. Era assim, eu fazia não sei quantas colunas. Eu tinha crônica na revista de domingo, eu vivia naquele jornal por todos os lados. Aí eles disseram, você agora vai assumir a coluna, porque o Fred não vai ficar. O Fred já estava doente. Hoje em dia a gente sabe disso. E é com muito pesar que eu toco nesse assunto, mas faz parte da minha história e eu tenho que tocar. Hoje em dia a gente sabe que ele já não estava bem. O Fred teve um Alzheimer galopante. Além de ter dado algumas mancadas na sua vida pessoal. Isso desestruturou muito ele. E ele então começou a meter os pés pelas mãos e aquilo começou a gerar um ambiente constrangedor dentro do jornal. Não havia como se passar a mão diante de erros tão clamorosos, né? E isso foi uma coisa muito dolorosa e constrangedora para mim, porque o Amauri não queria discutir o assunto. Ele dizia, Amauri, bota outra pessoa.
Eu não posso. Eu disse, não vou botar outra pessoa de maneira alguma. Eu não vou botar. É você, profissional. É você que tem que estar aqui. Desde sempre. Não é se esconder no Jornal da Barra, com todo respeito. Eu digo, mas a Mauri não pode ser largar. Então você fica no Jornal da Barra. Você aumenta a sua equipe. Mas você tem que vir para o primeiro caderno do Jornal do Brasil. Não pode ficar onde está. E o Fred Sutter, infelizmente, não vai. Eu liguei para ele pedir, Mauri, pelo amor de Deus, deixa ele aí. Foi um negócio altamente doloroso e constrangedor, repito. Mas não teve jeito, aí lá fui eu assumir a coluna. E foi ótimo, dei ótimos furos também para o JB. Foi bom enquanto durou. Nelson Tanuri, que é uma pessoa que eu tenho, as pessoas odeiam ele, eu não. Eu gosto muito dele. Ele foi uma pessoa sempre muito decente comigo, muito leal, ao contrário de outras pessoas que cercavam ele ali dentro. Nelson nunca deu bola para o jornal, a verdade é essa. Ele gastou uma fortuna ali, ele investiu horrores, ele pagou profissionais do mais alto nível para fazer aquele jornal, mas o Nelson tem essa característica, ele é ciclotímico, eu não sei o que ele é, ele não se fixa, ele precisa de várias coisas, de outros desafios, de coisas maiores para ele consertar. Aquilo ali não interessou muito a ele. E é uma pena, porque o Jornal do Brasil hoje voltou até pelas mãos de um amigo, Omar Pérez, que eu conheço há muitos anos, uma pessoa querida. Mas, em que pesem os profissionais que estão envolvidos, o empenho dele e tudo, o jornal não me parece que esteja decolando. Nunca mais vai ser o Jornal do Brasil, que foi. Diante do tempo que eu lá fui trabalhar, quando eu lá fui trabalhar, já era o prédio da Avenida Brasil, que é o marco da derrocada do grande jornal, que foi o maior de todos, o mais, apesar de ser o Globo o maior de todos, apesar de o Globo ter sido a minha casa, foi o Jornal do Brasil, a grande memória de tudo da imprensa do nosso tempo, dos craques todos que passaram por lá, né? Ziraldo, Zueli, Hélio Gaspari. Meu Deus, é uma player, Carlos Drummond de Andrade, Marina Colassante, Gilce Campos, só tinha fera ali. Só tinha Carlos Leonan, Fernando Gabeira, era o que tinha de melhor. Né? Maria Lúcia Rangel, meu Deus, tanta gente boa, tanta... O Jânio de Freitas, a Silveira, Milton de Castro. Anselmo, que andou por lá, né? Como era o nome daquele outro também, que era editor do Informe do JB, também famoso? Teve lá, viu? Cícero Sangoni teve lá. Cícero. Como era o nome? Alberto Dines. O Dines. O Carlos Lemos, amado Carlos Lemos. A alma daquele jornal, Carlos Lemos, o querido, saudoso. Nossa, tanta gente boa passou ali. Enfim, foi o grande jornal. É a minha grande saudade. Enfim, e aí, terminada essa segunda fase do JB, que durou na minha vida uns 10 anos, ainda estava no JB, eu disse, eu preciso criar um site. Mas eu não queria um blog, aquela coisa de ficar falando, eu fiz isso, eu queria uma coisa mais ampla. E criei, me dá um trabalho danado, porque é como se fosse uma revista, ali tem vozes plurais, outras pessoas que participam. Tem as notícias que eu gosto de dar, tem as crônicas que eu amo escrever, mas tem muita gente boa ali me ajudando. Tem um menino de São Paulo, Bruno Cavalcante, que me mandou um e-mail um dia dizendo que o sonho da vida dele era escrever para o meu site. Eu disse, mas meu querido, e eu vi pela redação dele que ele era bom de texto. Eu disse, ô Bruno, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não tenho condição de... Ele disse, não tem a menor importância. Eu trabalho de graça para você. Eu quero escrever sobre música, sobre teatro, de cantar na casa sua.
E ele brilha. O menino tem um texto formidável. E tem vários amigos, Luca Toira, que escreve sobre moda, a Elda Priano, pessoas do meu tempo, pessoas que o mercado não absorve mais, porque acha que nós somos velhos. Nós somos a Academia Brasileira de Letras do Jornalismo. Essas pessoas que eu estou falando. Mais o Aziz, que está aqui na minha frente. Né? Nós somos a Academia Brasileira de Letras do Jornalismo. O mercado não acha isso, né? O mercado rejeita os mais velhos. O que é uma tristeza. O que dá o que pensar. Porque o que a gente vê hoje na imprensa é deprimente, é deplorável. Tirando algumas honrosas exceções, eu, por exemplo, tenho a honra de ser tia e musa do Guilherme Amado, que é hoje, aos 32 anos, interino do UOL Jardim. Um menino que começou no Extra fazendo reportagem policial, que aos 28 anos ganhou a primeira jornalismo, uma matéria sobre cartel de carne e sobre drogas. Garota é fera. Modéstia à parte, viveu a infância, vivendo dar furos, ir para o trabalho, ir para a redação, está sempre ligada. Porque hoje em dia, então, é fácil você estar sempre ligada. Mas naquele tempo não era, não. Você tinha que estar ligada no radar. Aconteceu um incêndio desses, no Nacional da Quinta da Boa Vista, uma tragédia dessas, naquele tempo, né, Aziz? O que a gente ia ter que fazer para poder estar informando os nossos leitores e tal? Era uma coisa complicada. Hoje em dia, que você tem tudo na palma da mão, você dá um furo hoje, é uma coisa assim, e eu continuo dando, né? Mas é uma coisa que quando eu tenho um prazer enorme, porque é uma coisa inédita, porque você vive num mundo. Antigamente a gente fazia, né, as colunas de antigamente, as coberturas das festas, principalmente no tempo da ditadura, que não se podia falar em coisa nenhuma. Então se tinha assim, a Nuit Blanchon do Jockey, o jantar na casa da Elo Genli. Hoje em dia, você abre no Instagram, o jantar que for, já está lá. Em segundos, está todo o casamento da rede, para todo mundo ver. Então a gente vive hoje num mundo totalmente diferente, que a notícia tem uma outra conotação, tem uma outra perspectiva. E eu vivo muito feliz disso tudo. E atribuo muito à minha profissão essa alegria de viver que eu ainda tenho, essa curiosidade eterna. Isso é da nossa profissão. Inclusive. O bom repórter não desliga nunca. Só vai desligar na hora que subir. E assim mesmo a contragosto. Nesse glamour da profissão, você lembra numa parte quando você foi convidada pelo Zelotinho para ver o Frank Sinatra, que era o grande sonho da... Nossa, isso é um momento maravilhoso. Foi bom você lembrar isso. Que a gente fala de furos assim, né? O grande furo do INSS, o furaço. Mas nessa época, Frank Sinatra veio ao Brasil. Frank Sinatra, né, Aziz? Veio ao Brasil. Era uma história que teve até uma peça de teatro do dia que Frank Sinatra veio ao Brasil. Lembra disso? Porque era uma coisa que ninguém julgava que fosse possível. E eu era, como todas as garotas da minha época, uma adoradora do Frank Sinatra. Aliás, sou até hoje. Em todas as cafajestadas que eu soube depois dele. Não importa. Era um ídolo. E aí, não é que o Roberto Medina, esse bruxo, consegue trazer o Frank Sinatra? Eu não tinha, na época, status para ser eu convidada. Nem para eu, Maracanãzinho. Eu era uma jovem repórter ajudante de uma coluna. Mas o Zé Elô e o Leonardo foram convidados. Nessa altura eu era casada, muito bem casada ainda, meu filho era pequeno. E eu estava injuriada com aquilo, estava infeliz mesmo, porque dinheiro eu não tinha. O ingresso do Rio Palace custava $1.000. $1.000 são $1.000 sempre, né? Não importa o tempo. O do Maracanã, eu não me lembro quanto era, mas era muito dinheiro. E
para culminar, o meu então marido, Ricardo, tinha sofrido uma cirurgia muito séria de rins. Ficou 15 dias no hospital, estava se recuperando em casa, um negócio mais pesado. Aí o Zerlô, meu amado Fernando Zerlotti, Zanete, é outro apelido meu, você vai comigo. Aí eu quase tive um troço. Eu digo, jura, Zerlô? Aí eu disse, Ricardo, você deixa eu ir com... Ele disse, claro, imagina se eu vou impedir você de ir ver seu ídolo. Mamãe vem, fica aqui comigo. E aí minha sogra, minha santa sogra, Dona Ilda, que Deus a tenha, foi ficar com um filhinho, que não era a coisa que ela fizesse sempre, nem que ele gostasse, para eu poder ir para essa noite gloriosa com o Zerlô. Você vê o que é furo, né? Chegando lá, e que não foi meu e nem foi da minha coluna. Nós também notamos isso. A plateia era de pessoas desconhecidas, porque já naquela época o dinheiro estava encurtando para a chamada elite social, o chamado Café Society do Rio de Janeiro, a turma do Ibrahim. A gente não pode esquecer do Turco nunca. Alô, Turco, nunca esqueço. Grande mestre, querido amigo. Estávamos todos lá, Ibrahim, Zerlô, Leonan, Hildegard, Zósimo, estavam todos os colunistas lá. Todos nós, portanto, notamos que aquele pessoal que estava na plateia, e que não era uma plateia enorme, 300 pessoas, 350 pessoas, aquelas pessoas ali não eram pessoas conhecidas. Eu, no meio de todos, vi um casal que era meu vizinho na Barra. Ele, dono de frigorífero, fanático pelo Sinatra. Ela, dona de casa. Ele largou $2.000 naquela época para ir ver o ídolo dele numa mesa repartida com gente que ele não conhecia. Bebidas pagas por fora, tá? Quem deu o grande furo dessa noite foi o Zósimo. O Zósimo cravou na coluna, o dinheiro definitivamente mudou de mãos. Aí ele contava que na noite, tenue de ville, como a gente dizia, de passeio completo, entre todas as pessoas que lotavam os salões de Rio Palace para assistir Frank Sinatra, não tinha ninguém do Café Society, não tinha aquelas figuras carimbadas da elite do Rio, né? A Josefina Jordan, os Monteiro de Carvalho, que sempre tiveram dinheiro, não deviam estar lá por qualquer outro motivo, mas não estavam. Os Faria, Lourdes, Catão, estava gente só que tinha poder aquisitivo, os novos ricos, as pessoas que estavam emergindo, que tempos depois, a Hildegard Ângelo criou a Sociedade Emergente, o pessoal da Barra e tal. Ali ela já estava começando a se manifestar. A Hilde deu muita publicidade a isso, mas o primeiro a verificar, até porque o Zósimo era uma pessoa, diferentemente dos colegas, o Zósimo nasceu nessa elite. Ele fez parte dessa elite desde que nasceu. O pai do Zósimo era banqueiro, né? A mamãe, que era muito amiga do pai dele, dizia assim, boy nunca trabalhou na vida. Era uma pessoa tão rica que não precisava trabalhar. Os outros não tinham o status social que ele tinha. Leonan era um rapaz muito bem nascido também, mas não teve dinheiro do Zósimo. E eu arrisco dizer que também não teve a penetração social. Ibrahim é um outro assunto. Ibrahim é um fenômeno, uma pessoa que veio diretamente do povo, falava com o povo, foi o maior repórter, não à toa Boechat é o que é, porque Boechat é cria do Ibrahim, como Hélio Gaspar é cria do Ibrahim. Eu costumo dizer que eu sou neta do Ibrahim, porque eu sou cria do Boechat. Então, Boechat é mais moço que eu, mas eu sou cria dele. Ibrahim, eu fiz o livro, os 30 anos de reportagem, toda a parte de entrevistas e tal, Evandro determinou que eu fizesse. Foi uma grande honra na minha vida e um grande reconhecimento do Evandro comigo. Era um álbum grande, os 30 anos de reportagem do
do Ibrahim. O Ibrahim foi um revolucionário. O Ibrahim é outro assunto. Só que nessa época a coluna dele já não tinha mais o peso que tinha. A verdade é que quando o Zósimo entrou, o tabuleiro desestabilizou para todo mundo. A gente lá no SUAM fazia uma força louca. E olha que os melhores redatores, tanto Leonan quanto Zelô, eram brilhantes profissionais. Mas os Zósimo tinha, inclusive, essa coisa de frequentar os recintos, como um deles. Daí o olhar dele ser tão acurado. Mas ele entrou lá e disse, cadê a Adelaide ali de Castro, a turma dele? Cadê Ana Luísa Gustavo Capanema? Kiki Renato? E o de João Luiz? Ele tinha um olhar treinado para ver e para encontrar, noite após noite, essa turma dele nos acontecimentos sociais da vida. Só que naquele dia não. E aí está o grande repórter, que ele foi, e tem gente que às vezes tenta diminuir, né? O colunista social é considerado quase que um pária, tanto que hoje ninguém mais diz que é colunista social, porque isso é demônio, isso é coisa de interior. Mas tinha muita gente que achava que o Zósimo olhava com um certo desdém, que era melhor ler o Uniforme JB. Claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Uniforme JB sempre foi tocado por grandes profissionais. O Uniforme JB do Hélio Gaspar era uma maravilha, o que não invalidava a coluna dos Zósimo. As pessoas tinham, quem era do society, do social, só queria saber de Zósimo. Mas ele foi um grande repórter. Uma pena que ele tenha ficado tão doente. O alcoolismo é uma doença, a depressão é uma doença gravíssima. E ele teve as duas coisas. A mesma coisa aconteceu com o Fred. O Fred, a gente não sabia porque que estava naquela doideira, era Alzheimer. Que pegou ele muito cedo. E eu acho que junto com uma depressão também violenta. Então são coisas que a gente só tem a lamentar. O Zelô se aposentou, deprimiu. Leonan também está deprimido. Eu não me deprimo não, sabe por quê? Porque eu acho que a vida é uma beleza. E a gente sempre aprende uma coisa, né? Sabe que essa semana eu fui na posse do Cacá, de Eggs, que eu amo muito e respeito muito. O quitel da eleição dele na casa do Zerito Viana. E lá encontrei uma dama extraordinária da sociedade carioca, que é a Mitzi de Almeida Magalhães, que é sogra do Cacá. Então, a gente conversando sobre vida, sobre idade, sobre pele, essas conversas que a mulher tem, ela me disse assim, aprendi com meu sogro uma frase que eu nunca me esqueci. Viver é uma honra. O sogro da Mitzi era o Dario de Almeida Magalhães, grande advogado. E eu, nessas alturas da minha vida, às vésperas de completar 70 anos, repito com muita alegria essa frase que aprendi. Eu acho que viver é uma honra. Você não acha, Zé? Viver e não ter vergonha de ser feliz. Não é? Jovens, aproveitem. Aproveitem a juventude. A hora de se firmar na profissão é na juventude. É na hora que você está pleno, que você tem a alegria de viver e de seguir a profissão que você quis seguir, que não é uma profissão fácil, não se iludem, não é glamurosa, apesar de ter momentos de glamour, mas ela exige da gente, mesmo quando a gente está velhinho, feito eu, com 70 anos, um tesão que só o jovem tem. Hoje em dia, quem lê jornal? Tudo agora eu tenho é no digital. Isso eu me habituei. Eu só tenho assinatura do jornal, sexta, sábado e domingo, que eu tenho tempo de... E lá no trabalho tem também, eu pego, porque eu gosto de pegar o jornal para ler. Mas eu me habituei muito bem com os novos meios. A gente tem que se habituar. Senão você não dialoga mais com ninguém. Como eu digo da minha comadre, que eu adoro, você é um ser analógico. A gente não pode mais viver assim, tem que se comunicar com